é uma fotografia típica do início dos anos 70, não é? Em que punham os bebés sentadinhos com um ar muito bem posto. Eu acho graça a esta fotografia porque várias pessoas que olham para ela dizem que eu tenho o ar gozão que tenho às vezes em alguns contextos em que se me estão a passar coisas pela cabeça e não as estou a dizer, porque se dissesse não seria muito bom para a minha reputação. É um Portugal, portanto eu nasci em 72, é um Portugal que já não tenho memórias de viver antes da democracia, mas é um Portugal que ainda estava muito amarrado a muitos silêncios que existiam antes de sermos um país a viver em liberdade e em democracia, em que as famílias eram espaços, como foi a minha, um espaço de felicidade, de alegria, mas ao mesmo tempo um espaço também de muitas coisas que não se falavam abertamente naquela altura. Portanto, acho que esse retrato de um bebê meio sorridente, mas também calado, de boca fechada, retrata bem esse Portugal que éramos. Estamos à conversa com João Costa, é professor catedrático de Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa e doutorado na Universidade de Leiden. Talvez o reconheça melhor se lhe disser que foi o Ministro da Educação de António Costa desde 2022 e antes tinha sido Secretário de Estado na mesma pasta. Socialista, nasceu em Lisboa em 1972 e é hoje um forte crítico de quem fala da sovietização da escola. Uma ficção, responde, acrescentando que anda por aí um ultraconservadorismo que está a sair debaixo das pedras. Recentemente lançou um manifesto pela defesa da liberdade, da diversidade e dos direitos fundamentais, basicamente a pedir um Portugal plural. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O QE V6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o QE V6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. João, eu tenho que começar por lhe primeiro agradecer por estar aqui e depois por lhe perguntar como é que está a sua vida agora que deixou o Ministério da Educação. Bom, está mais solto, está mais liberto? E eu começo por agradecer o convite para estar aqui neste podcast que por acaso costumo ouvir, mas sim, que sinto que recuperei alguma liberdade na minha atuação e na minha vida e no meu tempo. Tenho mais tempo para os amigos, tenho mais tempo para sair, para pensar e escrever e dizer às vezes o que me apetece. Foram tempos duros? Foram. O Ministério da Educação, toda a gente sabe, é um super ministério, não é? Uma pasta pesada em que nunca ninguém está contente, em que estamos constantemente a gerir equilíbrios e um orçamento enorme, não é? E sabemos que o dinheiro nunca chega para tudo e para satisfazer todas as reivindicações, mas foram tempos também de muita aprendizagem para mim, a nível pessoal, e também que Aprendizagem? Que tipo de aprendizagem? Aprendizagem muita coisa, repara, eu venho da academia, não é? Não tenho propriamente um passado político ou sequer desejos de uma carreira política, e a relação com o tempo na atividade política é muito diferente da relação que nós temos com o tempo noutras atividades. A questão da oportunidade, o que é o tempo do planeamento normal de uma mudança que se quer fazer, e aquilo que é o calendário imposto às vezes por questões que nem nos passavam pela cabeça, às vezes pelo que vocês jornalistas nos fazem antecipar ou atrasar. Isso foi uma fonte de aprendizagem, e também aprendizagem diárias que tive sob minha responsabilidade e sobre as quais tive que estudar muito, porque não conhecia tão aprofundadamente como outras. Lembro, por exemplo, tudo o que tinha a ver com o ensino profissional. Era uma área que eu acompanhava, mas que nos primeiros meses, em 2015, fechei-me muitas vezes a estudar a fundo, a falar com muita gente para conhecer melhor.
Estas e outras, não é? Portanto, a aprendizagem passa por aí. Explique lá aos nossos ouvintes uma coisa que se ouve sempre falar, que é quem manda mais no Ministério são os sindicatos, não é o Ministro. Ou até se costuma dizer a FENPROF, mas agora como há o STOP também. Não, quer dizer, não é verdade. Os sindicatos, eu acho que cumprem o seu papel. Quer dizer, eu sou e continuarei a ser um forte crente no papel da concertação social. E cumprem o seu papel e esticam o seu papel até ao limite do... Mas esse papel começou a ser um bocadinho diferenciado com o surgimento, por exemplo, de movimentos mais inorgânicos, não é? Sim, e é por isso mesmo que eu sou um grande defensor da concertação social. Esses movimentos inorgânicos, por exemplo, o STOP começou por ser um movimento inorgânico, têm características muito próximas da violação de alguns princípios do que é o diálogo democrático, não é? Porque reivindicam por reivindicar, independentemente da vontade de construir algum consenso e de encontrar soluções, e vivem também do ataque ao sindicalismo. E, portanto, têm os mesmos perigos que todos os radicalismos e populismos têm. Portanto, era sobre eles que falava quando disse que havia sinais de populismo em alguns dirigentes sindicais e alguma mistura entre extrema-esquerda e extrema-direita. Sim, claramente, quer dizer, eu tive a oportunidade de dizer isso. Acha que há sinais de extrema-direita em André Pestana? Acho que há muita parecença entre André Pestana e André Ventura, não tenho a menor dúvida, na forma como deturpam mensagens, como espalham informações que não são verdadeiras, como gritam a propósito de qualquer coisa, vergonha, vergonha. Portanto, há formas de atuação muito, muito parecidas, e tive a oportunidade de dizer isso ao André Pestana uma vez. E como é que era a sua relação com ele, pessoal? A relação pessoal barra profissional, não é? Pessoal nunca tive, não é? Mas sempre tivemos uma relação pessoal cordial. No sentido que estão sentados no mesmo gabinete e têm que falar um com o outro. As reuniões com os sindicatos foram sempre muito, muito cordiais e eu diria em 95% dos casos muito simpáticas até. Depois há aquilo que acontece cá fora, não é? Que é a forma como se retrata, faz parte do jogo da negociação sindical, mas eu saí com uma relação muito, muito cordial e muito simpática com a maior parte dos dirigentes sindicais que se sentavam à mesa. Falava aí em jogo, e que é um jogo que faz parte, saiu de certa forma desiludido da política? Não. Ou nunca se iludiu muito? Não, houve ilusões que nunca tive, não é? Tais como? Não, nunca achei que fosse fácil, nunca fui, quer dizer, a minha motivação para meter nisto nunca foi estar à espera de ser popular ou de ser muito amado por toda a gente. Sim, no Ministério da Educação é difícil. Exatamente, quem quer ser popular e feliz não vai para aquele ministério. Eu gosto da participação na causa pública. Gosto do serviço que está aqui associado, e não tinha ilusões nem que era capaz de fazer tudo, nem que ia ter um consenso generalizado à volta das ideias que tinha, até porque algumas eram necessariamente disruptivas face a outras coisas que existiam. Portanto, gosto da atividade política, gosto do debate político, gosto muito do debate político, gosto muito de debater política, seja em contextos mais formais, seja em comentários, seja com amigos. É algo de que gosto muito, porque acho que a democracia se faz do debate e se faz do confronto de ideias. E foi educado nesse ambiente de debater política? Em sua casa havia esse... Mais ou menos. Havia, repare, quando nós crescemos nos anos 70 e 80... havia política por todo lado. Havia política por todo o lado, não é? Eu cresci em Setúbal, a minha cidade. Vim nascer a Lisboa por vontade do meu pai, que era um alfacinha ferranho e que queria que os filhos nascessem em Lisboa. Mas pensei que era porque a urgência estava fechada em Setúbal. Não, na altura na altura acho que estava tudo aberto. Portanto, Setúbal é a minha cidade. E é uma cidade que sempre foi, infelizmente ainda é, mas nesta altura, anos 70, anos 80, muito, muito marcada por desigualdades. E eu cresci numa família de classe média, a minha mãe era professora, o meu pai engenheiro civil na Câmara, mas num contacto muito próximo, nas escolas que frequentei, com amigos, com situações de pobreza, situações de injustiça social. E se calhar mais isso do que propriamente grandes conversas que houvesse em casa sobre política. Lembro-me do entusiasmo com a Maria de Lourdes Pinto Silva, na altura em que
em que ela foi candidata, mas mais do que o contexto familiar, este contexto social em que eu cresci foi aquilo que me despertou e criou esta vontade de fazer política também ao longo da minha vida, nos diferentes papéis que fui assumindo. Porque essas desigualdades o incomodavam. Incomodavam muito. Eu cresci muito consciente de um privilégio que tinha, privilégio por ter comida na mesa, por os meus pais trabalharem, por podermos ir de férias, por não nos faltar nada essencial. Tive desde muito cedo, desde que me lembro de ser gente, tenho essa consciência de um privilégio que não mereci, no sentido em que não fiz nada por isso. Simplesmente tive a sorte de nascer no lugar certo, na família certa, no contexto certo. E os meus amigos do lado, do bairro do lado, muitas vezes, não tinham nada disto e eram pessoas iguaizinhas a mim. E sempre... Mas o não ter nada disto era o quê? Era nesses anos de 70? Era nestes anos, eu lembro-me na escola, no antigo ciclo preparatório, hoje quinto e sexto ano, lembro-me de duas colegas minhas de turma que tinham problemas de disciplina graves, que eram um pouco mais velhas do que eu e se prostituíam. E eu, foi naquela idade que percebi exatamente o que era a prostituição. Que idade é que tinham? Eu tinha 10, portanto elas estariam no máximo 14. Não é? Era viver ao lado e ter amigos muito próximos que não tinham casa, viviam em barracas. E eu era muito amigo de alguns e visitava e brincávamos também em casa deles, da barraca da chapa de zinco. Era ter a empregada que trabalhava lá em casa, que vivia às portas da cidade de Setúbal, e a água vinha do poço, não havia saneamento básico ali. E eu lembro muito pequeno pensar com os meus botões, mas porquê? Porquê é que eu tenho e eles não têm? Não há nada que explique isto. O não ter, o ter amigos que chegavam à escola sem ter comido de manhã. E tudo isto estava ali, às vezes quase do outro lado da rua, sem qualquer explicação que fosse óbvia na idade que tinha para que aquilo acontecesse. Porque quando eu digo que nasço muito consciente do privilégio, ou cresço muito consciente do privilégio, é também às vezes irritado com este privilégio, não por eu ter, mas sobretudo por os outros não terem. Sim, aqui não havia culpas, não é? Claro, Quer dizer, claro. E esse país, esse Portugal tão frágil que viu às portas de casa, de certa forma refletia-se um pouco por todo o país, depois dos anos 70. Como é que viu o desenvolvimento do país depois ao longo dos anos? Esse desenvolvimento fez ao ritmo que de certa forma era a sua expectativa, ou acha que houve... Eu acho que nós coisas somos que não sempre insatisfeitos com o ritmo a que as mudanças operam quando falamos de desigualdades, não é? e de injustiça social. É porque hoje ainda... olha-se para os números oficiais e a pobreza ainda é uma realidade muito... Claro. Tirando a pobreza sem as ajudas do Estado, é uma realidade muito presente. Não é? Está a ver, portanto, eu estou em Setúbal. Os anos 80 foram dramáticos para Setúbal, com o encerramento de fábricas, de indústria. Foi um momento de fome na cidade, portanto, quase se sentiu... A cidade vira muito à esquerda. Exatamente, sentiu-se ainda mais tudo a voltar, parecia que se estava a voltar atrás. Miséria mesmo, e de novo em pessoas muito próximas de mim, amigos da escola que eu frequentava. Mas eu sou um otimista da nossa democracia, ou seja, embora sinta sempre que estamos demasiado lentos, que não é aceitável numa democracia de 50 anos nós ainda termos, sobretudo, pessoas que trabalham e são pobres. Eu acho que este é um dos piores dramas que nós temos. É o trabalho. Se tivermos prazer no trabalho, eu gosto muito do que faço, calculo que o Bernardo também, mas a primeira função do trabalho é garantir que nós temos com que comer. E haver pessoas que trabalham e são pobres é algo com que não nos podemos conformar, não podemos aceitar. E de certa forma e portanto o ritmo, só dizer isto, o ritmo é lento, mas eu sou um entusiasta. Porquê? Porque nós hoje temos um país onde o saneamento básico já chega a todas as casas, onde as crianças vão para a escola calçadas, onde temos praticamente todas as crianças a aceder ao pré-escolar, com mais qualificação, com mais escolaridade.
ter um carro já não é uma exceção para famílias XPTO em termos de rendimentos. Há muito mais pessoas que podem ir de férias, que têm televisão em casa. Portanto, há todos os sinais de uma melhoria que foi acontecendo. Mas ainda há muitos desafios e muita pobreza que é preciso erradicar. A sua família, nesses anos em que tinha a pobreza à porta, como contava, já tinha carro? Há pouco diziam que iam de férias? Sim, nunca fomos de férias para o estrangeiro, íamos de férias todos empacotados dentro do carro, porque éramos 4 irmãos, mais uma avó que vivia lá em casa, portanto lá íamos todos apertadinhos. Geralmente nos primeiros anos íamos de férias para Monte Real, ao pé de Leiria, e lá ficávamos. Depois tínhamos a sorte que todos os setubalenses têm, que é ter as melhores praias do país à porta de casa, portanto também não precisávamos de ir para longe para ter a experiência das férias. Mas sim, éramos essa classe média que já tinha umas condições que estavam vedadas a grande parte da população. Sim. No liceu ou na escola, imagino sempre na escola pública que andou, quando é que começa a despertar para uma vida que podia ser entregue à educação? Muito cedo. Eu sempre quis ser professor, uma coisa curiosa. Quer dizer, tive aquelas oscilações por várias profissões. Também quis ser cozinheiro, também quis ser polícia, nunca quis ser nem bombeiro, mas lembro de querer ser professor desde muito cedo. Vivi sempre num contexto, minha mãe era professora, às vezes nas férias ia para a escola ajudá-la a fazer as turmas. Lembro de ir pôr os alunos por ordem alfabética durante as férias, que ela levava-nos lá para a escola para ajudar a fazer isso. Portanto, o mundo da educação sempre me foi muito próximo. Sempre gostei muito de línguas e de perceber as línguas. Eu adorava dicionários, que é uma coisa. Outros gostam de jogar à bola, eu nunca gostei de jogar à bola. Aqueles dicionários da Lilliput, que eram uns dicionários muito pequeninos, gostava muito de saber como é que se diziam as palavras noutras línguas. Então, eu acho que aí pelo 7º ano eu já queria ser professor. Depois fui passando por outras coisas, fiz teatro, fiz muitos anos de teatro, passou-me pela cabeça ir para o conservatório ser ator. Quando conheci a filosofia, passou-me pela cabeça estudar filosofia. E vejo aqui nas fotografias que nos trouxe, também passou pelos escoteiros. Os escoteiros fazem parte da minha vida até hoje, não é? Portanto, eu aos 9 anos vou para os escoteiros, e os escoteiros foram para mim, o escotismo foi para mim um espaço de muita autonomia, mas também um espaço muito seguro. Sentia-me seguro nos escoteiros. E de exploração de limites que eu não conhecia. Eu sou o mais novo de 4 numa casa onde há um pai, uma mãe e uma avó. Portanto, até ser preciso ser eu a estrelar o ovo, já houve não sei quantas pessoas que garantiram que eu tinha a comida no prato. Portanto, é nos escoteiros que eu me começo a mexer mais, que eu era aquele miúdo gordinho, de óculos, que lia e leio compulsivamente. Portanto, a atividade física não era muito a minha coisa. Portanto, o escotismo dá-me essa exploração da minha atividade física, de coisas que eu não teria feito de outra forma, dá-me as melhores amizades, que ainda hoje são os meus maiores amigos, e sobretudo é um espaço onde eu me sinto muito seguro. Há uma segurança na relação com os adultos que lá estão, que foi muito importante também para mim. Por isso, por lá continuei, depois tornei-me dirigente, fui chefe regional dos escoteiros, trabalhei sempre com os mais pequeninos. E hoje ainda está muito entregue a essa causa. Deixe-me só voltar à escola, e para lhe perguntar, porque é um estudioso da escola pública em Portugal, se acha que a escola tem evoluído e está, no fundo, ou é, no fundo, um espelho do que é o mundo hoje? A nossa escola não está um pouco antiquada, sobretudo olhando para as novas tecnologias, para aquilo que hoje os miúdos estão mais atentos? É preciso ir lá e conhecer. A escola não está um pouco estagnada? Não muito, pare. Há um bocado essa ideia, aquele chavão, eu não gosto nada daquele chavão que é os alunos do século XXI com os professores do século XX. Eu não estou a dizer que os alunos tenham todos que ter um iPad na mão. Não, mas deixe-me dizer o seguinte, a escola está muito diferente, ou seja, nós vemos, há uma parte da escola que os sistemas educativos são inerentemente conservadores, em todo o mundo. Ou seja, nós tendemos a replicar aquilo que foi feito na geração anterior. E há um lado disso que é bom, porque é uma das instituições mais antigas da história da humanidade e com provas dadas na capacidade de transformação e de levar as pessoas mais longe. Mas quando eu penso na escola onde eu andei, naquilo que é a escola hoje,
Nós vemos grandes diferenças, seja na forma como se trabalha com os laboratórios, na forma como há projetos que são interdisciplinares e em que eu mobilizo o conhecimento de diferentes disciplinas para Mas a estudar passagem temas. do conhecimento é muito Varia, semelhante. varia bastante. É Varia decorar, bastante. decorar. Varia bastante. Muito do que tentámos fazer nos anos em que eu passei pelo Ministério, com a experiência com a experiência e com a legislação que construímos para a flexibilidade curricular, com o perfil de competências que desenhamos, é muito para promover, e há muito trabalho que tem vindo a ser feito e continua a ser feito, tanto quanto me é dado ver pela atual equipa do Ministério da Educação, é promover exatamente isso. A aprendizagem a partir de problemas, a aprendizagem a partir de projetos, trabalhar dimensões que vão para além do conhecimento enciclopédico e que são o pensamento crítico, a capacidade analítica, a resolução de problemas, o trabalho em equipa, a sensibilidade estética e artística. Tudo isto está hoje inscrito no nosso currículo nacional. E é curioso que se vê isso a ser muito apropriado pelos professores, sobretudo no ensino básico, né? Depois no ensino secundário parece que há assim maiores resistências em relação a essa inovação. Mas à data que eu saí, em abril, nós tínhamos já mais de 100 agrupamentos de escolas com projetos de inovação pedagógica muito alinhados com estes princípios de transformação também das metodologias de ensino. O que eu acho é que estas coisas não se impõem, ou seja, se não há nenhuma metodologia que, se não partir também da vontade e da capacidade dos próprios professores. Eu lembro o professor do primeiro ano do meu filho mais velho, que é o Carlos Samina, que é um professor espetacular, dizia na primeira reunião de pais, coitado, tinha ali 2 linguistas à frente, e dizia, o método que eu vou ensinar para ler é este. Ele achava que eu ia levantar uma questão sobre o método, e ele disse uma coisa que é muito importante. Ele disse, sim, praticamente todos os métodos funcionam, mas só funcionam se o professor o dominar. E isso é muito importante quando estamos a falar de pedagogia, é haver uma boa apropriação pelo próprio professor, porque professores diferentes podem ser, todos nós tivemos essa experiência como alunos. Há pessoas que numa aula expositiva são maravilhosas e conseguem aprender-nos. Há outras que nós adormecemos. Há pessoas que têm imenso jeito para promover uma dinâmica de grupo e trabalho de grupo, e outros que não conseguem gerir uma aula dessa forma. Portanto, a diversidade é o mais importante. Esteve no Ministério durante 8 anos, como Secretário de Estado e como Ministro, mas nunca como agora se falou tanto no papel do professor e no papel da escola, e muitas vezes de uma forma em que o professor é apresentado como uma profissão muito fragilizada, uma profissão que às vezes é pouco respeitada pela comunidade, até por causa das condições em que o professor vive. Foram tempos difíceis por causa disso? Acha que não conseguiu resolver o problema dos professores? Que não resolveu o problema dos professores é evidente, porque resolveu este governo. Instalou uma contestação grande. Resolveu este governo. Isso, eu não sei se o frustra ou não. Não, eu não olho para estas coisas como frustrações. Nós tínhamos um programa para cumprir e cumprimos-lo muito centrado em condições que são importantes para a atratividade da carreira, que tem a ver com o início da carreira. Aquilo que fizemos na redução das distâncias no país, com as condições para vinculação mais cedo. Nós tirámos da precariedade nesses anos quase 30 mil professores que viviam em contratos sucessivos, e isso eu espero que fique, não é? Há uma questão que de facto não resolvi, que foi a questão da recuperação de tempo de serviço, que aparentemente este governo, pelo menos para a maior parte dos professores, vai conseguir resolver. Mas reconhece que essa é uma questão fundamental. Não, essa foi a valorização do trabalho de um professor é fundamental. Essa é uma das dimensões, não é? Todos nós, portugueses, vivemos o período da Troika e tivemos prejuízo nas nossas carreiras. Eu agora volto à faculdade, também sou funcionário público, estou no mesmo escalão há não sei quantos anos, também não houve recuperação nenhuma, vagas que não abriram, todas as carreiras públicas e privadas. Sim, mas professores a dormir no carro, afetados. Professores a fazerem centenas de quilómetros. Há um problema na carreira docente em que eu tentei mexer e consegui mexer em algumas coisas, noutras os próprios sindicatos rejeitaram. Há um problema sério de recrutamento, na forma de recrutamento, ultracentralizado. Tentei mexer alguma coisa nisso, não consegui. Não consegui
fruto do diálogo com os sindicatos, que rejeitaram alterações mais estruturais ao modelo de recrutamento. Agora, Portugal tem um problema, que é, temos muito mais pessoas no Norte, muito mais vagas a Sul. Isto é um problema que não há nenhum modelo que vá resolver. Tem a ver com o que foi a criação de escolas de formação no Norte e com o desmantelamento de programas de formação de professores no Sul do país e, portanto, isso, como eu dizia, nada vai resolver. Aquilo que eu deixei de termos concursos anuais vai permitir uma aproximação mais rápida das pessoas à sua residência, mas sobretudo é preciso que as universidades e os institutos politécnicos a Sul formem professores. Mas sente um certo desapontamento por estes 8 anos, por não ter conseguido, no fundo... Não, também tenho muita consciência de várias coisas que conseguimos, não é? Não, claro que sim, óbvio. Mas mesmo na relação com os professores... Mas nesta questão do professor e da valorização do professor... Nós deixamos coisas feitas na área da desprecarização da profissão, no reconhecimento, que às vezes são grupos mais pequenos, mas são importantes. Os professores de música, de dança, de artes visuais, que não eram tratados como professores, algumas questões relacionadas com o horário de trabalho dos professores, com a valorização da função do diretor de turma, a questão da redução das zonas pedagógicas, o termos, eu deixei, vai-se ver agora os resultados brevemente, eu deixei o concurso com o maior número de vagas de quadro de escola desde sempre, para as pessoas não estarem colocadas em regiões, mas estarem em escolas. Foram cerca de 20 mil vagas em quadros de escola. Acha que o Fernando Alexandre vai ser um bom ministro? Eu espero que seja, para bem de todos nós, até porque é o meu ministro, que ele agora também tem o ensino superior, portanto espero que sim, não é? Acho que todos temos interesse, acima das questões partidárias, todos temos o interesse em que os ministros sejam bons ministros. Não é? E olhando para a história do país, acha que este é o momento mais baixo, no fundo, da imagem e do papel do professor no seu serviço para a sociedade? Eu acho o seguinte, ser professor... É que eu lembro-me, e o João também certamente se lembra, sim. Os professores tinham na minha escola, eu lembro, tinham uma autoridade. Sim, vamos lá ver, nós temos... E não sei se nos dias que correm se é exatamente assim. Não, é diferente, mas eu acho que é um problema com alguma complexidade e é um problema que é discutido não só em Portugal. Eu, há 3 semanas estive na Coreia do Sul, a convite do governo da Coreia do Sul, e estive lá com o ministro de lá e com colegas também do Japão, onde se estava a discutir exatamente isso. O Japão, em particular, passa por um momento ainda pior do que aquele que é a percepção que os por causa da questão demográfica do japonês. Não, e desta questão da valorização social do professor. O que é que acontece? São várias questões. Ser professor hoje é muito mais difícil do que era quando nós estávamos na escola. A minha turma do 8º ano, lá em Setúbal, éramos 34, passámos 3 para o 9º ano. Mais de metade desistiu naquele ano. E, portanto, nós tínhamos uma escola que era essencialmente excludente, ou seja, sim, não consegues, vai-te embora. Nós hoje já não vivemos felizes com isso, mas isso tem várias consequências. Ser professor é muito mais difícil, porque de repente o professor tem que motivar aqueles que não querem estar na escola, transforma-se numa espécie de canivete suíço, que tem que ter todas as funcionalidades, é conhecer bem a área em que ensina, mas também ser gestor de emoções, relacionar-se com famílias que tiveram elas próprias uma má relação com a escola. Portanto, a escola já não é das elites e já não é das elites privilegiadas que tinham elas próprias uma relação positiva com a escola. E isto traz consequências sérias, graves, para aquilo que é a relação que existe em relação ao professor. Essa é uma dimensão. A outra é, por vezes, confundirmos autoridade com autoritarismo. Não é? Também já não queremos aquilo que nós ouvíamos muito no nosso tempo na escola, que é: está caladinho que eu tenho a faca e o queijo na mão. Eu não me estava bem a referir a isso. Sim, mas por vezes... Embora havia o apagador e havia a régua sempre presentes na sala de aula, não é? Portanto, acho que também já não vivemos felizes com isso, embora eu tenha tido a oportunidade de ouvir no Parlamento sugestões de que se voltasse a isso. E depois temos o outro lado também, que é complexo. Nós temos hoje, eu há pouco falava daquelas famílias que tiveram uma má relação com a escola,
não respeitam a escola, não respeitam o professor, mas nós queremos que os seus filhos estejam lá para que a geração dos seus filhos já não seja assim. Mas depois temos outros. Nós temos uma população que tem os filhos na escola também mais qualificada e mais capaz, às vezes, de questionar aquilo que se passa na escola. Eu sou linguista, tenho conhecimento da minha área e os meus filhos tiveram alguns professores de português muito bons, outros menos, e eu tinha, às vezes, de conseguir explicar em casa uma ou outra coisa que não era bem assim. Mas metia-se muito na escola ou não? Não. Era um pai que participava e às reuniões de pais, fui representante dos encarregados de educação. Sempre achei que o meu papel era colaborar com a escola e colaborar com os professores. Eu lá em casa nós tínhamos uma máxima que era dizer assim: o professor tem sempre razão. Por princípio, o professor tem sempre razão. Tivemos um outro caso mais difícil, mas nunca desautorizámos os professores perante os nossos filhos. Mas acha que no Portugal de hoje os pais estão muito mais, ou estão demasiado presentes na escola dos filhos? Eu lembro nos meus tempos, quer dizer, os meus pais iam a minha mãe, sobretudo, ia a uma outra reunião. Estar-se presente é bom, porque a educação é um processo que tem que envolver todas as partes. Mas às vezes agora, não pode ser numa lógica clientelar, não é? Eu sou um consumidor da escola e vou lá cobrar qualquer coisa, e também não pode ser numa lógica que por vezes hoje acontece, um bocado fruto de a gente não tem tempo para estar com os filhos e depois acha que está sempre em falta e não sei o quê, quer que tudo corra bem, e de sermos aqueles pais que acham que o filho tem sempre razão. Eu lembro de uma reunião de pais em que eu estava enquanto pai, eu conhecia, éramos dali, da zona, e vizinhos e não sei o quê. Começa aquela conversa do meu filho não mente. Eu acho que tantas isso, desculpa lá, fui eu o único que mentiu aos pais quando era criança. Depois vi lá uma que era do meu tempo de escola, diz: olha, tu eras uma aldrabona do pior, portanto, pronto, e lá se aliviou ali um bocadinho a coisa, e isto é um bocadinho sinal dos tempos, e isso leva os professores a sentirem-se menos respeitados, e com razão, em particular, em alguma relação que estabelecem com as famílias. E depois há um outro movimento desta relação dos pais com a escola. Falávamos há pouco antes da gravação um bocadinho sobre isso, sobre os pais de Famalicão, que são os pais que acham que os filhos não devem ter determinadas disciplinas, porque acham que ao Estado não lhe cabe esse papel. Qual é que é a sua visão sobre isto? Bom, a relação entre o Estado e a família é complementar, não é? Na educação. Muito nessa altura dessa polémica, eu recebia não sei quantos postais ilustrados, e-mails e cartas de ódio, não sei o quê, como é que diziam, os filhos não são do Estado. E eu dizia sempre, nem são do Estado, nem são das famílias, são cidadãos plenos, e nós temos que nos completar, não é? E há dimensões em que isso é óbvio. Nós, por exemplo, um dos temas que suscitou e suscita sem polémica é, por exemplo, educação sexual nas escolas. No caso era a cidadania, não é? Cidadania, onde está a igualdade de género e a educação sexual, o multiculturalismo também era uma coisa muito... é uma coisa muito, muito criticada. E eu ser pai não me dá o direito de negar ao meu filho o acesso à informação. E peguemos nesses temas. Mas eu ser pai não me dá o direito de dizer o que é que eu quero ou não quero para o meu filho? Dá o direito de dizer o que é que quero ou não quero, mas não me dá o direito, e é por isso que a escolaridade é obrigatória, de dizer... De interromper um processo. Eu matemática quero, português não quero. Não é? O currículo... Sendo português e matemática não são comparáveis com cidadania, ou são? Podem ser. Nós estamos a falar da disponibilização de informação, seja o nosso património literário, seja a informação sobre o direito que nós temos ao nosso próprio corpo, métodos contraceptivos, tudo isto é informação. Não é? Mas os pais não podem achar que esse tipo de informação vem já moldada por um certo pensamento? Deixa-me só completar. Por exemplo, nós sabemos que desde que temos educação sexual em Portugal, a taxa de gravidez na adolescência diminuiu muito. Não é? E isto é um problema de saúde pública, um problema societal, um problema de justiça e de igualdade, aquilo de que falávamos no início. Eu posso, como pai,
depois dizer, bem, tu recebeste esta informação, que existe uma coisa chamada pílula ou preservativo, de acordo com os valores que nós queremos aqui em casa, não deve ser isso, deve ser outra coisa qualquer. Da mesma maneira que, é mal comparado, mas vou comparar. Quando no programa de português está a leitura de um determinado poeta, no cânon, eu posso dizer, olha, mas há este que eu acho que devias ler e que é mais representativo da nossa cultura, ou seja, do que for. Portanto, repara, no limite, eu uso sempre este exemplo. Nós temos países como os Estados Unidos, onde o Darwin é posto à escolha com o criacionismo. Nós aqui temos um consenso de que ensinamos Darwin. Há pais que rejeitam, certamente, e estão na sua liberdade de rejeitar. Mas isso é criar na família um espaço onde aquilo que é aprendido na escola pode ser discutido. Não é negando o acesso à informação que eu estou a fazer uma educação boa dos meus filhos. Esta conversa vai dar, obviamente, a algo que até provocou que escrevesse um livro, que é um Manifesto pelas Identidades e Famílias, um Portugal Plural, e vai dar também um discurso de Pedro Passos Coelho e algumas declarações que foram feitas também nessa altura, de uma sovietização do ensino. Já vamos às famílias tradicionais. E se existe essa sovietização do ensino, esta questão, por exemplo, da família de Famalicão, de impor ou de passar ou transmitir certo tipo de ensinamentos, pode corresponder a essa sovietização? Eu não sei muito bem o que é que isso significa. Eu, quando foi o lançamento desse livro na Feira do Livro, há umas semanas, convidei o Daniel Oliveira, que disse uma coisa com muita graça. Ele disse assim, essa expressão sovietização do ensino parece dar uma ideia muito benéfica do que era a educação na União Soviética, porque quando nós temos uma componente de cidadania nas escolas, em cumprimento, aliás, da Lei de Bases do Sistema Educativo e da Constituição da República Portuguesa, que diz que compete à escola formar cidadãos, formar pessoas capazes para terem acho que é passa muito por impor ativa. Uma lógica de esquerda e ensinamentos mais ligados... Mas sovietização e esquerda são coisas, claro. São coisas diferentes. Nós estamos a falar de ensinar para o respeito pelos direitos humanos. Se isso é de esquerda, parabéns para a esquerda, mas eu acho que direitos humanos não estão no catálogo exclusivo da esquerda, porque também há partidos moderados de direita que também são fortes defensores dos direitos humanos, como sabemos, nem é preciso dizer isto. Portanto, eu acho que isso é uma... eu estou a tentar adivinhar o que é que quer dizer essa... é um exercício muito difícil, não é? É um exercício muito difícil tentar perceber o que é que significa isso da sovietização do ensino, ou dizer-se que ensinar que o meu colega que tem uma orientação sexual diferente da minha, ou que é imigrante, ou que vem ou que fala uma língua diferente da minha, tem de ser respeitado como é, e não precisa de estar calado e escondido dizer que isso é uma doutrinação de esquerda. Se ensinar a respeitar os outros, a valorizar os direitos humanos todos, é sovietização, eu digo viva a sovietização. Não me parece que seja, não é? Parece-me algo de... Acho que é muito, ou poderá ser muito, imagino eu, uma reação, uma tentativa de transmitir aquilo que pode não ser aceito por todos. Sim, mas nós temos um conhecimento que alguns pais ou uma franja da sociedade não acha que seja apropriado. Mas isso de novo vale para todo o currículo, não é? Há um debate em curso, não só em Portugal, mas por todo o lado. O Conselho da Europa fundou um observatório exatamente para isto, sobre a forma como a história é ensinada. Se deve apostar naquilo que é chamada a multiperspectividade, que é não contar apenas a história dos vencedores, mas também a dos derrotados, ou se deve continuar a perpetuar a história mais gloriosa que cada país conta do que foram os seus feitos. Portanto, isso vale para a história, vale para a cidadania, vale para todas, praticamente todas as áreas do currículo. Agora, nós aqui estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de direitos humanos, e nós temos um texto que é o texto do nosso consenso, que é a Constituição da República Portuguesa, que estipula, por exemplo, que o racismo não é aceitável. As pessoas são iguais nos seus direitos.
e que são livres, e que nascem, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que nascemos livres e iguais. Portanto, dizer que não compete à escola promover o combate ao racismo, por exemplo, porque a família pode querer ser racista, a família continuará a ser racista. Agora, a escola é que não pode deixar de fazer o seu papel. Exatamente. Há uma frase que disseste que é: anda por aí um ultraconservadorismo que está a sair debaixo das pedras, aproveito para irmos até às legislativas, onde precisamente em Setúbal o Chega teve um grande resultado. Primeiro, como é que sentiste este resultado do Chega em Setúbal? É compreensível, não é? Dado o histórico de Setúbal e das fábricas que foram fechando e do nível de pobreza, etc. Sim, o Chega capitaliza algum voto de protesto, não é? Isso é muito evidente. Eu não sei se há transferência de voto direta do PCP para o Chega. Há analistas que dizem isso. Haverá algum. Aliás, eles têm de ir buscar a todo lado, não é? Do PCP, do PS, a todo lado, não é? Senão não tinham o crescimento que têm. É um partido que vive de coisas muito superficiais, não é? Eu não frequentava o Twitter, que agora se chama X, nem uso, mas desde que tenho tempo mais livre vou lá fazer umas explorações antropológicas. Aquilo é um esgoto a céu aberto. É um esgoto a céu aberto. E não é por acaso que estão lá tão presentes pessoas como os deputados do Chega, a Rita Matias, o Pedro Frazão dos Santos, com publicações que rasam, e não vou ser magnas palavras, rasam nojento, não é? É racismo explícito. Então nas últimas semanas tem sido racismo explícito. E vídeos truncados, frases adulteradas, e aquilo cola. Aquilo gera que as pessoas vão atrás. Fazem o mesmo que os populistas fazem por todo o mundo, que é trabalhar em cima do medo, trabalhar em cima de percepções. Quer dizer, o teu polígrafo quase podia ter uma rubrica semanal só sobre o Chega, não é? Ele vive da mentira, mas mentiras fáceis, e mentiras que nós, tudo aquilo que estamos a viver nos empurrou para uma cultura do imediato, não é? Por isso é que fáceis, mas que pegam. Fáceis, mas que pegam, porque nós vivemos no imediato. Vocês aqui na SIC Notícias querem dar a notícia assim que saiu, tudo é imediato. E portanto, o que é dito em 100 e poucos caracteres naquela rede social é o que é lido, porque nós nos afastamos da profundidade, nós afastamos da complexidade. Aliás, os populistas são os negacionistas da complexidade. E a sociedade é cada vez mais complexa. Portanto, nós precisamos de fazer contracultura a esta cultura do imediato. Quando eu valorizo, por exemplo, muito a educação artística, a educação humanista, é porque este é o melhor instrumento que nós temos para dar aos miúdos, para os acordar contra esta coisa que é olhar para uma imagem num telemóvel e dizer isto é verdade, não é? E tem que haver aqui militância. Portanto, se nós não fizermos isto como um todo, se nós às vezes, depois nós sem dar por nada embarcamos no mesmo, não é? Sim. Eu tenho muita consciência que estes radicalismos de direita, que eu sou muito suscetível de me tornar um radical do outro lado, porque a irritação às vezes é tanta que me dá vontade também de disparatar nos comentários que faço, nas coisas que escrevo. Portanto, mas contexto. Contenho, exatamente, acho eu. João, mas deixa-me, e estamos quase a caminhar para o fim deste podcast, deixa-me ir à política dos dias de hoje. E na política dos dias de hoje o que temos é o Chega com 50 deputados e o Partido Socialista praticamente empatado com os partidos de governo, ou seja, PSD e CDS. Qual é que achas que deve ser o posicionamento de Pedro Nuno Santos relativamente ao Orçamento de Estado, por exemplo, que é o próximo desafio? Bom, eu acho que em primeiro lugar o Pedro Nuno Santos e o PS não podem nunca, neste contexto em que estamos, prescindir do seu posicionamento como partido da oposição. E digo isto por uma razão muito simples, já foi dito por vários: se prescindirem disto, se abdicarem deste lugar, quem será o principal partido da oposição é o Chega. E isso levará
eu já escrevi sobre isto aqui no Expresso, o Alexandre Leitão também já usa esta expressão, a macronização do nosso sistema, que é, de repente temos um partido populista de extrema-direita e temos um partido democrático ou um bloco democrático. Isso é péssimo para a nossa democracia. Até porque aquele fenómeno chega, aquilo não é sério. Hoje defendem uma coisa, amanhã é exatamente o seu contrário, consoante para onde soprar o vento. Portanto, Pedro Nuno Santos, no meu entender, não pode desistir de ser oposição. Mas pode ser a oposição aprovando o orçamento ou deixando que o orçamento passe. Por outro lado, eu tenho assistido, às vezes há-me vontade de entrar pelo ecrã dentro e entrar nas vossas discussões. Parece que esta questão da estabilidade e da viabilidade é uma questão só do PS, não é? O governo tem que se perguntar também ao governo como é que quer construir a estabilidade. E o governo não tem governado consciente dos resultados das eleições. Tem quase governado como se estivesse em maioria absoluta. Portanto, aquilo que vier a ser o Orçamento de Estado é que deve condicionar aquela que é a posição do PS. E eu acho, que é a opinião muito pessoal, e como militante do Partido Socialista, o PS só deve viabilizar o Orçamento de Estado se for um Orçamento de Estado que é construído com o PS. Se for um Orçamento de Estado que é construído pelo Governo, mas isso não é utópico, pensar que o Governo vai construir um Orçamento de Estado com o PS? Temos um cenário parlamentar como nunca tivemos, pela tripartição e por aquilo que é uma das partes. Portanto, ou interpretamos os resultados, ou queremos lutar contra um crescimento do Chega, e nesse caso é preciso reconhecer, apesar de uma coligação ser governo, não tem maioria no Parlamento, e há um bloco que tem praticamente o mesmo número de deputados, ou então está-se a fazer de conta que os portugueses não votaram como votaram. Portanto, pode ser utópico, mas eu sou um idealista na vida, mais do que um estratega do dia a dia, mas acho que é o único caminho. Por muito utópico que seja, acho que é o único caminho. Ou o Governo se disponibiliza a dizer: nós temos uma proposta de Orçamento de Estado que reflete também, de uma forma expressiva, aquelas que são as propostas do Partido Socialista, ou então não deve ser viabilizado. João, vamos passar então à segunda parte do nosso podcast e eu pergunto-te pela tua desilusão. Eu acho que é isto que temos estado a falar, ou seja, eu achava, com muita ingenuidade, que nós não estaríamos em 2024 a voltar a discutir direitos fundamentais, como os direitos das mulheres, os direitos de várias minorias, ouvir o que temos ouvido dizer sobre os imigrantes. Achava que isto já não ia acontecer, que não íamos regredir tanto no debate. E essa é manifestamente uma desilusão que eu sinto a nível global, porque isto é um fenómeno europeu e mundial. A tua inspiração? A minha inspiração, essa é difícil. Vinha no caminho para aqui a pensar. Eu podia trazer as minhas referências académicas, o Chomsky, algumas referências políticas, mas só me vinha à cabeça uma pessoa. E eu acho que quem nos inspira são pessoas, e uma pessoa que é a minha melhor amiga, que se chama Paula Silva, amiga dos escuteiros, ela é administrativa no Hospital de Setúbal e é a melhor pessoa que eu conheço no mundo, porque teve uma vida tramadíssima em várias esferas da sua vida, e é das pessoas mais generosas e mais felizes que eu conheço, madrinha dos meus filhos. E eu às vezes, quando estou chateado com alguma coisa, assim meio depressivo, lembro-me dela e que está sempre a dizer que tudo é possível, e que é possível fazer, e portanto aquela generosidade dela é muito inspiradora. Muito bem, vamos então passar à música. Que música é que trouxeste? Eu trouxe do Tom Waits o Come On Up to the House. E esta música é porquê? Porque eu sou muito eclético na música, gosto muito do Tom Waits, ouço quase em loop, e esta música tem uma mensagem de um misto de esperança e desilusão que às vezes caracteriza a minha história de vida. Muito bem, João, muito obrigado por teres vindo ao Geração 70, este podcast
Teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, muito obrigado. O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.